Oi, pessoal, tudo bom? Olha aí, estamos aí no nosso pré-curso, né? Importantíssimo, tá certo? Importantíssimo. Pessoal, você que está aqui na academia, você que está aqui comigo, segue também no meu canal no YouTube. Importante para mim, tá legal? Dá um ok, ativa o sininho. Tem muito material, tem muitas questões, tem química em vários níveis. É uma dedicação bem legal. Eu sei que a resposta depende muito do algoritmo, mas todos que me seguem já me ajudam bastante a me sentir mais alegrezinho quando eu acordo de manhã e tem algum seguidor a mais, né? Porque sou de peixes, pessoas sensíveis. Vamos lá, deixa aqui eu ajeitar só uma coisa aqui. Pronto, ajeitei. Olha, vê bem. A gente vai falar hoje dos equilíbrios iônicos. Tudo que envolve íon. E o que é que envolve íon? O que envolve íon em solução aquosa são ácidos, bases, sais. Então, na média, isso aí é o que nos interessa hoje. Então, vê bem, pessoal. Primeiro passo, eu queria lembrar você, segundo o conceito de Arrhenius, o que é um ácido? Segundo o conceito de Arrhenius, um ácido é toda espécie química que começa por H. Só que Arrhenius não falou isso. O que é ácido? É toda espécie que começa por H. Não. Para Arrhenius, é toda espécie química que em solução aquosa, ou seja, misturado com água, produz o íon H+. Está anotando agora, né? Produz o íon H+, produz o íon H+. Então tá aqui, ó, H+, tá certo? Então, como é que eu sei que um ácido é forte ou fraco? É porque ele mata? É porque ele é venenoso? Não, a gente sabe que um ácido é forte ou fraco pela quantidade desse H+, que ele ionizou em solução aquosa. Ah, Guga, não estou entendendo isso não. Eu vou te explicar. Imagine que eu tenha 3 exemplozinhos aqui de recipientes, e nesses 3 recipientes aqui no nosso laboratório, eu vá colocar 3 ácidos diferentes. No primeiro, todo mundo cheio de quê, pessoal? De água, né? Então, no primeiro recipiente, eu chegue e coloque 100 moléculas de um ácido HX. No segundo, eu coloco 100 mols, né? Melhor chamar 100 mols, né? De HY. E no terceiro, eu coloco 100 mols de HZ. 3 ácidos hipotéticos quaisquer. Aí eu vou lá e olho, vou medir, tá certo? No primeiro, das 100 moléculas que eu coloquei, 97 ionizaram, viraram H+, X-. Ou seja, de cada 100 que eu coloquei, 97 ionizaram. Para isso, eu vou ter uma coisa chamada alfa. Que danada é alfa, Guga? Boa! Alfa é o que a gente chama de grau de ionização. Tá certo? Grau de ionização. Então, é o grau de ionização, o quanto ele joga H+, que vai me dizer se ele é forte ou não. Então, aqui, ó, quantos ele ionizou, Guga? 97. E quantos ele tinha? 100. Então, o alfa é 97%. Esse ácido é muito forte, tá? No segundo caso, eu coloquei 100. E desses 100 mols que eu coloquei, 43 apenas ionizaram. 57 continuaram abraçadinhos, não quebraram. A capacidade de quebrar, de ionizar, é que diz se ele é forte ou não. É engraçado, porque ele vai liberar H+, né? Então, o alfa agora aqui vai ser quem? 43 ionizaram em cada 100 que eu coloquei. 43%. E o terceiro caso, no ácido HZ, eu coloquei 100 e somente um ionizou. Então, o meu alfa é quanto? 1 em cada 100, que é 1%. Logo, o que é que eu vou deduzir imediatamente aqui? Olha que legal. Quando esse alfa é maior do que 50%, ou seja, ioniza mais da metade, eu estou perante um ácido forte, né? Quando ele está entre 55, né?
quando ele está entre 50% e 5%, ele é o chamado ácido moderado, médio. E quando ele é menor do que 5%, ele é um ácido fraco. Então, o que é que faz um ácido ser forte? O quanto ele ioniza, o quanto H+ ele joga na solução. Mas, Guga, eu ouvi falar que hoje em dia não se fala mais de H+. Eita, boa lembrança. O H+, ele é muito reativo. Então, ele é reativo a ponto de interagir com a própria água, formando H3O+. Então, quando eu escrever lá HCl, eu posso também colocar lá ó, H3O+, mais Cl-. Quando eu escrever H2SO4, eu posso 2H3O+, mais SO4 menos 2. Então, isso é chamado de quê? O que é o H3O+? É um íon chamado de quê? Íon hidrônio, tá? Ou hidroxônio. Íon hidrônio, também chamado de hidroxônio. Legal? Tranquilo? Então, isso é o conceito de ácido forte, ou ácido médio, ou ácido fraco, tá? Então, ácido é uma espécie química que, em solução aquosa, libera o H+. Guga, e base? Muito bom. Base, segundo o nosso querido Arrhenius, é a espécie química que libera OH-. Então, por exemplo, se eu tiver lá ó, NaOH, quando eu jogar em água, vai dar Na mais OH menos. Exatamente. E aí, pessoal, lembrar de um detalhe importante. H+, ele dá a força do ácido. OH-, que é a hidroxila, né? Também chamada antigamente de oxidrila, é o responsável pela força da base. Só que ácido, olha que legal, pessoal. Ácido é um composto covalente. O que quer dizer isso? Ele é formado por não metais. Então, como ele é formado por não metais, como ele é covalente, em solução aquosa, tá? Ele ioniza. Ácido é covalente, então ácido ioniza. Ou seja, ele produz íon. É um fenômeno químico. Já a base é um composto iônico, metal com não metal, tá? Então, como é um composto iônico, metal com não metal, na água, esse processo ela já tem o íon, tá? É um composto iônico, já tem o íon, é um composto iônico. Então, ele apenas o quê? Sofre dissociação iônica, tá? Então, pessoal, ácido ioniza, base dissocia. Guga, todo composto covalente ioniza, é? Ótima pergunta. Não. Só ioniza quando ele tem uma grande diferença de eletronegatividade, que é no caso do ácido. Então, composto iônico dissocia. Composto covalente dissocia, não. Ioniza. Todo, não. Só se for o quê? Ácido. Não é legal? Então, vê bem, pessoal. A gente acabou de ver e aprender que a gente tem ácido e a gente tem as bases. E o sal, Guga? Sal é quando eu tenho ácido mais base. Aí vai dar sal. Ácido mais base vai dar sal e liberar água. Vem cá. Aí olha que legal, vê. Imagine, ácido começa por H, tem lá HCl. Base termina em OH, KOH. E sal, mais menos. Nem começa por H, nem termina por OH. KCl mais água. Então, sal é iônico também, tá? Metal com não metal. Então, como ele é iônico em água, ele dissocia.
E sal forte? Não tem muito sentido falar disso. Deixa eu tomar aqui um pequeno gole de café. O que tem sentido agora é a gente perceber que, olha que legal, pessoal, quando a gente analisa um sal, se eu te perguntar assim, NaCl, sal de cozinha, né, cloreto de sódio. Aí aqui, ó, AgBr, é um sal também, brometo de prata. Ou KCN, cianato de potássio. Esses sais, eles têm diferentes comportamentos quanto a pH, acidez ou basicidade. Então, por exemplo, cada sal depende do ácido e da base de que ele veio. NaCl, ele é um sal que vem da base hidróxido de sódio, que é uma base extremamente o quê? Forte, tá? Por que é forte, Guga? Toda a base da família 1A é muito forte. E da família 2A, exceto as bases formadas por berilo e magnésio. Tirando essas duas, todas as outras são fortes. Então, 1A e 2A, exceto berilo e magnésio, são fortes. Todo o resto é fraco. E ácido? Quando o ácido não tem oxigênio, que é chamado de hidrácido, só tem três fortes: HCl, HBr e HI. HCl, clorídrico, HBr, bromídrico e HI, iodídrico. HCl, HBr, HI. Então, aqui é um ácido forte e uma base forte. Então, como os dois são fortes, o sal, esse sal, vai ter um pH de quanto? De 7. Ou seja, ele vai ter um pH neutro. Por que, Guga? Porque forte com forte neutraliza. Agora, AgBr, vê, BRAG. AgBr vem de Ag ou H. Prata nem é da família 1A, nem é da família 2A. Logo, é uma base fraca. Tá? E HBr vem de quem? HCl, HBr, HI. HCl, HBr, HI. Repete 10 vezes. HCl, HBr, HI. 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 É um ácido forte. Então, pessoal, se a base é fraca e o ácido é forte, o sal vai ter o quê? pH de ácido, né, menor que 7. Manda quem é forte, né? E KCN, ó, KCN vem de quem? KOH. K é família 1A. Guga, mas eu não sei a tabela. Então, a partir de hoje, você vai ter que saber a tabela. Ah, mas o professor disse que não interessa. Seu professor sou eu, interessa. KOH, base o quê? Forte, tá? E HCN. HCN não é do time do HCl-HBr-HI. Então, é um ácido fraco. Não é? Então, base forte e ácido fraco, sal de pH maior que 7, natureza básica. Tá, Guga? E se os dois forem fracos? Muito ótimo. Por exemplo, a GCN, né? Aí o pH é próximo de 7, tá? Depende se ele vai lhe dar a força. Se a base é mais forte do que o ácido, fica mais ou menos básico. Se o ácido é mais forte do que a base, fica mais ou menos ácido. E se a base for mais forte, fica mais ou menos básico. E aí, lembrando de uma coisa. Alguém pode estar se perguntando, e esse pH aí? Não estou lembrado, não. pH é o chamado potencial hidrogênio iônico, que a 25 graus Celsius, 25 graus Celsius, ele tem uma escala de 0 a 14, não é? Onde de 0 a 7, ele é o quê? Ácido. De 7 para cima, ele é o quê? Básico. E em 7, ele está no meio do caminho, ele é exatamente o quê? Neutro. Quanto menor for o pH, mais perto de zero, mais forte é o ácido. Quanto maior o pH, mais perto de 14, mais forte é a base. Certinho? Então, vê, pessoal, a gente já percebeu que temos o quê? Ácido,
base e sal, e que cada um tem a sua determinação. Agora veja, o que é que mede a acidez ou a basicidade? pH. O que é que você precisa lembrar agora? Vem cá, vê como é que isso se aplica na física-química. Vem comigo, vê que legal. Vê. Pessoal, imagine que eu tenho aqui um ácido, HCN. E que aqui embaixo eu tenho uma base, NH4OH, certo? Então, eu tenho um ácido e uma base. Vamos lá. Quando a gente determina que eu tenho um ácido em solução aquosa, o que foi que a gente aprendeu? H+, e o resto aqui, que no caso é CN-. E na base, em solução aquosa, a gente vai ter o quê? NH4 mais OH menos. Aí vê, pessoal, olha para cá. Olha, como é que eu vou medir a constante de equilíbrio aqui? A constante de equilíbrio, lembra? A constante de equilíbrio, um equilíbrio químico, sempre ocorre quando a velocidade do sentido direto da reação é igual à velocidade do sentido inverso dessa mesma reação, não é? Equilíbrio não é o quê? Quantidade, é velocidade. Então, quanto é o equilíbrio aqui? Produto H mais vezes, olha que bonitinho, CN menos dividido por HCN. Certo. Veja, pessoal, como essa constante é uma constante de ácido, então aqui, ó, eu vou colocar Ka, constante para o ácido. E aí eu quero que você entenda. Se eu aumentar a quantidade de H+, o que é que acontece com Ka? Também aumenta. Então, olha que legal. Pessoal, quanto maior for o Ka, maior vai ser a quantidade de H+, ou H3 ou mais, né? Que dá no mesmo, lembra disso, né? Então, quanto maior a quantidade de H+, a gente aprendeu que maior é o quê? A acidez. Então, Ka indica o que da reação? Exatamente. Quanto maior o Ka, maior a acidez. Não é legal? Aí vem para cá, ó. A gente tem agora aqui OH menos, certo? E vem comigo. Aí aqui, ó, NH4 mais, tudo dividido por NH4OH. Aí vem, olha para cá, maior OH, maior o que, pessoal? Muito bem, Kb. Então, se Ka dá a força do ácido, Kb dá o quê? Exatamente, dá a força da base. Aí eu venho para cá, ó, e faço a mesma lógica, ó. Quanto maior Kb, maior a quantidade de OH menos, né? Maior a basicidade. Então, pessoal, Ka indica a força do ácido e Kb indica a força da base. Certíssimo? Guga, e o que é pH e pOH? Ah, muito bom. Vê bem, presta bem atenção nisso, tá? Quando eu tiver uma reação química, a água, ela se auto-ioniza. Ela auto-ioniza. A água é fantástico, né, pessoal? Aí, ó, dando H+, ou H3 ou mais,
mais OH menos. Ou seja, na água, quando a gente tiver água, baseado nisso, a gente vai ter que, quando ela é neutra, a quantidade de H+ é igual à quantidade de OH menos. Se ela for ácida, se o meio for ácido, se eu colocar ácido, vai ficar o quê? H+ maior do que OH menos. E se for básico, vai ter o quê? H+ menor do que OH menos. Essa é a pegada inicial que a gente tem para os equilíbrios. Então, vê, pessoal, equilíbrio químico, Kc, que a gente estudou anteriormente, indica o quê? O rendimento da reação. Ka indica o quê? A força ácida. Kb indica o quê? A força básica. E aí tem um negócio legal. Inventaram uma ajuda matemática. Pessoal, é uma ajuda arretada, viu? É uma ajuda fantástica. Só que muita gente não gosta. Que é assim, vê. Quando você tem um equilíbrio químico, a reação ela tem que ser reversível e ela não pode ter equilíbrio para ácido muito forte nem para base muito forte. Mas, Guga, por quê? Porque se você tiver um ácido muito forte, ele ioniza muito, lembra? Aí a reação vai andar muito para um lado e não vai voltar. E para ter equilíbrio tem que ter nos dois sentidos. Se a base for muito forte, ela também vai andar muito para um lado e não vai voltar. Ela tem que ter nos dois sentidos. Então, o normal é que o equilíbrio aconteça para ácido ou para bases que sejam fracos ou fracas. Aí, esses valores são pequenos. Onde é que eu quero chegar? Para melhorar a vida, a matemática veio nos ajudar. Então, vê. Como Ka é um valor muito pequeno, 10⁻⁴, 10⁻⁸, existe um artifício matemático chamado potencial. Já ouviu falar disso? Que é um pezinho minúsculo. Então, vê. O Ka, o Kb, a concentração de H+ e a concentração de OH-, todas vão poder ser escritas de forma de potencial. Por exemplo, pKa, que é o logaritmo de 1 sobre Ka. Então, pessoal, quando eu aumento o Ka, eu diminuo o quê? O pKa. Mas também tem Kb, Guga, tem. Quem é o pKb? É o logaritmo de 1 sobre Kb. Então, quando eu aumento o Kb, eu diminuo o pKb. Mas, Guga, também tem pH+. Tem pH, que é o logaritmo de 1 sobre a concentração de H+. Então, se eu aumentar a concentração de H+, eu diminuo o pH. Foi aquilo que eu falei. Quanto mais ácido, mais H+, pH fica menor. E POH, potencial hidróxido iônico, que é o da base, né? 1 sobre OH-. Aí qual é a lógica? Se eu aumento OH-, eu diminuo o POH. E aí, pessoal, fundamental, tá? Quando a gente pega questões, lembrar, tá certo? Não esqueça isso não. A 25 graus Celsius, pH mais POH é igual a 14. Guga diz, e para fazer a conta do equilíbrio iônico, como é que a gente faz? É simplesmente igual ao equilíbrio químico. Mesma coisa, tá? Mas um cara nos ajudou muito. Um tal de Ostwald. Ele fez a lei da diluição de Ostwald. Já ouviu falar disso? A lei da diluição.
de Ostwald. Vê que legal. A gente pode usar uma formulazinha. Tanto serve para ácido como serve para base, tá bom? Então aqui, ó, H mais X menos. Então vê lá. Início da reação. Toda reação vai ter o quê? Início, o quanto reagiu até chegarmos no final, não é? Então, no início, suponha que eu tenha uma quantidade de M molar. Quanto é que eu tenho de produto? 0 e 0. Por quê? Porque a reação ainda não começou, então eu não tenho produto. Aí, pessoal, eu digo, olha, eu tinha 10 molar no início. Reagiu 30%. Quanto é que reagiu? 10 vezes 30%. Não é verdade? Nem assim que eu faço? Então, se eu tinha M e vai reagir, quanto é que ioniza? Lembra? Alfa, né? Não é o alfa que ioniza? Então, se eu tinha 10 e reagiu 30%, eu boto 10 vezes 0,3, que é 30%. Se M reage alfa, eu vou ter quanto aqui? M alfa. E aí, pessoal, sempre reage em proporção. Ó. 1 para 1 para 1. Então, aqui é M alfa e aqui é o quê? M alfa. Então, no final da brincadeira, eu vou ter o quê? Iniciei com M, menos M alfa e M alfa. Guga, acabou? Não, mas praticamente. Por quê? Vê se não tem lógica. Quem é a minha constante? Produto. Quem é o produto? M alfa vezes M alfa. E aqui, ó, M menos M alfa. Isso aqui eu vou colocar em evidência. Em evidência. Quando eu colocar isso em evidência, vai ter M dividido por M da 1 menos M alfa da alfa. Então, quem é a minha constante? M ao quadrado vezes alfa ao quadrado sobre M 1 menos alfa. Então, quem é a nossa constante de equilíbrio? Ó, vai ser M alfa ao quadrado 1 menos alfa. Pessoal, geralmente, alfa é um valor muito pequeno, porque o ácido é fraco e a base também. Então, geralmente, a constante é M alfa ao quadrado. Então, ele vai lhe dar Ka, vai lhe dar molaridade e vai pedir o alfa. Guga, e se ele quiser H+, ó, se ele quiser H+, ó, H+, ou OH-, dá, viu? Pode ser para ácido ou para base, viu? Depende do meio. Se for base, é a mesma coisa, né? Só que em vez de ácido, você vai trabalhar com OH. Aí aqui, ó, H+, M alfa. É isso que é a lei da diluição de Ostwald, que determina como calcular o ácido e calcular a base. Tranquilo até aí? Gostaram até aí? Não é legal até aí? Então, vê, pessoal, a gente tem constante de equilíbrio para ácido, para base, para água, né, que é o pH e o pOH, que é a constante da água chamada de Kw, né, que é constante da water, né, da água em inglês. Então, veja, Guga, e para sal? Boa pergunta, vamos lá. Olha para cá, que legal. Ó, a gente tem, imagine que eu tenho aqui agora, pessoal, é sempre a mesma lógica. Ó, imagine que eu tenho aqui MgSO4, isso é um sal. Todo sal é iônico, todo composto iônico na temperatura ambiente é sólido. Joguei na água, vai dar Mg mais 2, dissociou, né? Porque composto iônico dissocia em solução aquosa. Então, vê, quem é o KPS? Mg mais 2 vezes SO4 menos 2. Poxa, Guga, e o sal? Não entra.
Porque na constante de equilíbrio, sólido e líquido não entra no equilíbrio. Sólido e líquido não entra em equilíbrio. Mas não entra a solução aquosa. A solução aquosa não é líquido. A solução aquosa é dissolvida em água. Então, lembre-se, tá? Se KPS for igual aos valores da solubilidade, solubilidade é a concentração que ele dá aqui, em mol por litro, né? Se o valor bater com o KPS, eu vou lhe dar, é 10, aí o KPS é 10, aí eu calculo, deu 10, então é porque a minha solução está o quê? Saturada. Se for menor, está insaturada, e se for maior, está supersaturada. A gente vai vendo isso durante o nossas aulas. Então, vê bem, pessoal, é importante que você revise esta teoria para poder fazer exercício. Certinho? Beijos, segue aí, até a próxima.